As lendas do edifício Joelma. Uma cidade tão cheia de gente como São Paulo esconde muitas histórias. Algumas delas são felizes, encantadoras, mas outras são assustadoras. Verdade ou não, o fato é que algumas dessas histórias acabam se tornando populares e passadas de pai para filho. Seja elas para manter crianças fora de certos lugares ou para ensinar alguma questão importante sobre a vida. As lendas urbanas estão cada vez mais famosas, pois as histórias exóticas, escondidas em nosso cotidiano, chamam a atenção de qualquer um que conhece ou passa a conhecer sobre o local, que serve de cena para o conto. Por isso vamos contar hoje uma lenda que assusta a capital paulista. Ela possui uma história real, investigada pela polícia e sem solução encontrada. Mas as provas do fato realmente existem. Outras sem a menor explicação natural ou provas de que o acontecimento foi real. O importante é que esses contos não somem da boca da população, principalmente dos moradores mais antigos. A história a ser contada, por exemplo, é um caso real que arrepia qualquer um que se lembra do momento. Era uma manhã de sexta-feira, como uma outra qualquer, no dia 1º de fevereiro de 1974. As pessoas saíam de suas casas para trabalhar, estudar ou fazer qualquer coisa que precisavam, nada além da sua rotina casual. No bairro Bela Vista, na região central de São Paulo, um prédio conhecido como Edifício Joelma começa a chamar a atenção da vizinhança por uma fumaça preta que sai do local. Um curto-circuito no ar-condicionado acabou gerando faíscas, que viraram chamas e tomaram conta do enorme prédio em questão de minutos. Não demorou muito para a imprensa e órgãos oficiais chegassem ao local. 180 pessoas morreram e 300 ficaram feridas. Entretanto, os corpos foram completamente carbonizados, impossibilitando a identificação das pessoas, já que na época ainda não existia o DNA. Ou seja, ninguém sabe ao certo quem morreu e o que fazia no local. 13 dessas pessoas foram encontradas amontoadas dentro do elevador, tentando escapar da tragédia. Todos os corpos foram enterrados no mesmo cemitério, o São Pedro, no bairro Vila Alpina. Policiais da região são chamados frequentemente ao local por denúncias de gritos muito altos durante a noite, mas nada nunca é encontrado. O proprietário do prédio já mudou o nome do local para Edifício da Bandeira, mas sem sucesso. A tragédia e o nome nunca serão esquecidos pelos contadores de lendas urbanas e por quem passa por perto. Nem foto, muito menos filmagem, nenhum registro pode ser feito no antigo Joelma. Se você tiver a oportunidade de conversar com algum funcionário do prédio, para entender o motivo, provavelmente vai escutar alguma história realmente assustadora. Você vai saber agora histórias de pessoas que viveram situações extremamente sobrenaturais no Joelma. Entenda a seguir as proporções dessa tragédia. Cadáveres somem das fotos. Imagine fazer fotos de cadáveres e, quando reveladas, elas simplesmente desaparecem das imagens. Foi isso que aconteceu com uma das peritas que investigou o incêndio de Joelma. A história é contada por um ex-auditor que esteve no edifício em 2 de fevereiro de 1974, um dia depois da tragédia. Ele ainda relembra os pedaços de corpos espalhados por todos os cantos. Você percebia um corpo inteiro, mas quando virava para vê-lo, encontrava apenas a metade. Meses depois, ele encontrou a perita que fez a revelação sobrenatural. Muitas fotos tiradas de corpos e objetos, quando reveladas, apareceram vazias. O ex-auditor também afirma que 36 horas após o incêndio ter começado, ainda havia uma coluna de concreto fumegante. Ele foi voluntário da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
e também trabalhou no local 3 dias antes do incêndio. Na noite de 2 de fevereiro, foi convocado para dar suporte aos bombeiros. Ao chegar no 19º andar, uma cena marcaria para sempre a vida desse senhor. No banheiro, 2 moças estavam mortas, em pé, abraçadas e coladas. Não tinham cabelos e nem roupas. Sombras macabras nas câmeras. Muitos curiosos e caçadores de mitos que visitam o antigo Joelma pela primeira vez não retornam ao local, e tem motivos para isso. Em uma noite de sábado, um casal de estudantes chegou ao edifício para um trabalho escolar. O funcionário que os atendeu não se importou que eles acessassem os primeiros andares e acompanhou o trajeto pelas câmeras. Mas algo estranho aconteceu. Nas imagens havia uma terceira pessoa. Era uma sombra que lembrava um humano. Tenho acesso ao espelho do elevador, e na hora que eles entraram, a mesma sombra escura segurava a porta. Lembra quando o casal retornou ao térreo? O funcionário descreveu o fantasma para eles. A dupla ficou apavorada e deixou o prédio mais rápido. Ao rever as imagens, o rapaz conta que a assombração não apareceu em nenhuma imagem. Explosão na calada da noite. 2 funcionárias faziam hora extra no 14º andar, no antigo Joelma, em São Paulo, quando algo inexplicável aterrorizou a dupla. Um vidro temperado estourou com toda a força na sala ao lado. Não era vento. Olhei todas as janelas e estavam fechadas. O vidro simplesmente explodiu, contou uma das funcionárias. Não ficamos mais tempo para ver se era mesmo um fantasma, completou a outra. A hipótese de vento foi a explicação dada pela equipe da manutenção do prédio, que trocou o vidro no dia seguinte. Antes da meia-noite, acharei a sua porta. Um homem misterioso, com várias chaves, desapareceu diante dos olhos de 2 rapazes no antigo Joelma. Os ponteiros do relógio estavam prestes a marcar 23 horas, quando a dupla começou a ouvir barulhos de chaves vindo do corredor. Os sons começaram a chegar cada vez mais perto. Curiosos, eles olharam em direção à porta e viram um homem com um grande chaveiro pendurado na calça. Alguns segundos se passaram e a figura sombria simplesmente desapareceu. Funcionários do edifício garantiram que os 2 rapazes viram. Não foi uma alucinação. Os 2 rapazes deixaram o prédio imediatamente após a experiência macabra. Estudante agoniza após visita ao Joelma. Gravar um documentário estilo Bruxa de Blair durante uma noite no antigo edifício Joelma para um trabalho de faculdade, essa foi a ideia promissora do publicitário Daniel Branco. Ao explicar a ideia nas redes sociais, o rapaz foi desaconselhado a pernoitar no lugar mal assombrado. Não mexa com isso, avisou uma pessoa que tinha conhecimento dos fenômenos sobrenaturais do prédio. Daniel não lhe deu ouvidos e insistiu para que a figura enigmática lhe passasse alguns contatos do local da tragédia. Ao ligar, foi informado que fotos e filmagens no interior do edifício eram proibidos. Ele resolveu ir até lá. Nenhum funcionário autorizou a entrada de Daniel. Frustrado, voltou para casa, mas no caminho já sofreu as consequências da desobediência. No metrô eu senti uma coceira, uma bolinha vermelha que crescia. Quando cheguei em casa, as manchas tomaram todo o meu corpo. O meu primo me disse que eu estava pegando fogo. Após quase 2 horas de agonia, as manchas sumiram, assim como apareceram, inexplicavelmente, e o documentário nunca saiu do papel. E você, já ouviu alguma história macabra sobre o edifício Joelma? Ou já viveu alguma experiência lá? Se já, deixa aqui nos comentários como foi a situação. Mas eu confesso que não gostaria de ter estado em sua pele nesse momento. O nosso vídeo vai acabando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.